E nesta linda e maravilhosa manhã, eu chamo a sua atenção ao qual está o alcance deste som. Louvado seja o nome do Senhor. Para um recado especial que se encontra no Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Marcos, capítulo 16 e versículo 15, diz assim a palavra de Deus: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Glória a Deus. Este é o ide de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para o mais vil pecador na face da terra. Não interessa a sua posição social nem intelectual. O que importa é que Jesus mandou pregar para toda criatura. Irmão, por que para toda criatura? Porque segundo a palavra de Deus, toda criatura ela geme debaixo do pecado, algemada de uma forma especial pelo poder das trevas, e homem nenhum pode cortar as suas algemas, e assim sucessivamente. Infelizmente o ser humano ele se encontra destituído da glória de Deus, e nós sabemos que o homem que é destituído da glória de Deus em prol da salvação, seria melhor que a vida dele nem prolongasse, porque não vale a pena viver mais, viver na vida pecaminosa a qual o ser humano se encontra. Mas até aí tudo bem. Mas para isso, a Bíblia diz, e nós sabemos, que Deus fez o seu último sacrifício para com a humanidade, a qual se encontra perdida, destituída, sem o conhecimento da sua salvação. Isso é uma derrota. O ser humano, ele não tem conhecimento da sua salvação, ele não tem prazer na vida, ele não tem alegria na alma, porque a vida sem salvação não faz sentido. A vida sem o guia pelo Espírito Santo de Deus, sem ser guiada, não faz sentido. O homem até se alegra de uma forma banal. O homem para se alegrar sem Jesus custa caro. Muitas vezes ele precisa de participar, de entrar dentro de uma danceteria para ver se ele se alegra. Muitas vezes precisa de bebidas alcoólicas para ver se a mente dele gira. Muitas vezes ele precisa se prostituir, vaiar, para ver se ele alegra, e tudo isso custa caro, porque ele vive na prática do pecado, sem o conhecimento de Deus,
e seu conhecimento da salvação. E isso não é o querer de Deus para a criatura dele, porque a Bíblia diz que Deus, ele fez o homem a sua imagem e a sua semelhança. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus não quer o homem na prática do pecado, e assim sucessivamente. Glória a Deus. Então a Bíblia diz que Deus, ele desnudou o seu santo braço, fazendo o seu último sacrifício para a humanidade. Vai ter outro mais não. Esse é o último sacrifício, dando o seu único filho. Escute, dando o seu único filho, para naquele grande dia, quando o homem se encontrar diante de Deus, ele não tem desculpa. Louvado seja Deus. Deus fez seu último sacrifício, dando o seu último filho para todo aquele que nele crê, sem acepção de pessoa, tenha a sua vida eterna com ele. Porque independente de qualquer coisa, a sua vida eterna está garantida. Nem se incomoda. Que seja com Jesus ou que seja sem Jesus, a sua vida eterna está garantida. Porque aqui não é lugar de ninguém. Aqui você vai partir, deixa esse torrão de terra e vai partir para a eternidade. Se você levar os estatutos de Deus, você é bem visto diante de Deus. Ele vai dizer de uma forma especial para você: seja bem-vindo, bendito de meu Pai, e tende o reino dos céus por herança, porque tu deu crédito à minha palavra, louvado seja o nome do Senhor. Tu se humilhou diante da sociedade, resumiu e aceitou a minha palavra e viveu por ela de uma forma especial, me apresentando ao meio de uma sociedade falida. Você vai ouvir isso da parte de Deus. Porque você aceitou o Evangelho de uma forma especial. E aceitar o Evangelho é um pacto, é uma aliança que o homem faz com ele e Deus, largando pai, mãe, mulher, menino, filho, parente e aderente, e aceitando esse Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. É coisa gloriosa. Louvado seja o nome do Senhor. Naquele grande dia você vai ver isso da parte de Deus. Também para você, que só tem dois caminhos, um que sobe e outro que desce. Para você que ouviu este Evangelho, ouviu esses estatutos, mas não parou para analisar, para dar crédito, para observar, para crer nele e aceitar. É um direito também que lhe cabe. Você menear a cabeça e sair fora. É um direito que lhe assiste. Mas naquele grande dia vai dizer a palavra de Deus: apartai-vos de mim, maldito. E vai morar com o diabo e os seus anjos nas profundezas das trevas. Porque você viu, ouviu o benefício a qual o Papai do Céu fez no seu filho, e ele sofrendo em prol do meu respeito e do seu respeito de uma forma especial, sendo chicoteado, sendo maltratado, sendo humilhado ao meio da sociedade, apoiando e levando chicotada, sem direito a revidar. Hoje você observa, se você bater no sujeito no meio da rua, você recebe a resposta:
Se ele não revidar, não tiver coragem de revidar, ele vai diante das autoridades competentes. Existe um boletim de ocorrência de que foi maltratado, pilhado, e você vai pagar o preço, e assim sucessivamente. Mas Jesus não, ele aguentou calando de uma forma especial. A Bíblia diz que ele, como veia muda, não abriu a sua boca. A Bíblia diz que nada ele fez para passar por aquele processo maligno e maléfico, porque naquela cruz estavam meus pecados e os seus pecados. Aquela cruz não era para Jesus, aquela cruz era lugar de malfeitor, de maldizente, de toda espécie de gente maléfico e maligno da minha espécie e da sua espécie, sem ser convertido. E a Bíblia diz que Jesus tomou sobre si toda a malignidade da cruz que estava na minha vida, que eu ia pagar e você iria pagar. A Bíblia diz que ele tomou sobre si, comprou essa conta, pagou a minha conta e a sua conta lá na cruz do Calvário, ao meu respeito e ao seu respeito, para que eu não passe por aquele processo da cruz terrível. Eu quero dizer para você, meu amado ouvinte, você que não tem o conhecimento do Evangelho, o que está proposto para você logo após a eternidade, do outro lado da vida, o que está proposto para você é triste. Jesus falou nas suas palavras que do outro lado sem ele só existe pranto e ranger de dente, só existe tristeza, angústia, dor. Não existe alegria. Louvado seja o nome do Senhor. Porque lá não tem mais reversão. Lá foi feito aquele presídio só com uma porta e com uma chave. No dia que você parte para lá perdido, é fechada a porta e derretida a chave, virou cinza. Não existe mais chave para abrir a porta para você. E o ser humano corre para lá. Mas eu quero dizer para você que aqui se encontra a chave para você fechar a porta do inferno ao seu respeito e ela não se abrir para você. É a chave da palavra para todo aquele que aceita a palavra de Deus e anda por ela e abandona este mundo pecaminoso, mundo maléfico, mundo maligno, ao qual deve o sangue do Filho de Deus Jesus Cristo. Mundo maléfico esse, maléfico e maligno, que deve a cabeça do profeta, daquele homem de Deus chamado João Batista. E a Bíblia diz que até os dias de hoje se pratica injustiça contra o reino de Deus, uma das festas banais, maléfica, maligna que o homem pratica, honrando e zombando, honrando o poder das trevas e zombando do nome de um homem de Deus, a qual para você ter este nome na terra e andando fazer chacota em prol da minha salvação e da sua salvação. Ele abriu um caminho lá no Rio Jordão, assim como uma patroa, uma reta escavadeira abriu caminho para que eu pudesse passar pregando e anunciando um batismo para o sepultamento do homem velho, para o perdão dos seus pecados, lhe dando o direito de você ter a chave da sua salvação. Glória a Deus.
Louvado seja o nome do Senhor. Homem este que abriu um caminho para que eu pudesse entrar, mas ele pagou com a vida, e assim sucessivamente, porque ele foi protestar contra o império das trevas, e assim sucessivamente cortaram sua cabeça, e até o dia de hoje se dança forró, se faz festa, se prostitui em prol daquele nome, porque aquele nome não é um nome qualquer, é um homem de Deus, e quem faz isso é o exército das trevas zombando do homem de Deus. Mas eu quero dizer para você, saia desse caminho maligno e maléfico, porque o próprio João Batista, para aqueles que ia, deu o seu encontro ao seu batismo e não queria sinceridade, eles queriam fazer chacota ao João Batista falou para eles: raça de víbora, quem foi que nos ensinou a fugir da ira vindoura? E assim sucessivamente. Escute bem, isso aqui não é de homem, isso é de Deus. Todo aquele que não aceitar o propósito de Deus na sua vida, escuta o que tem ao seu respeito, diz a palavra de Deus. João Batista falou nas suas palavras, escute: agora está posto o machado, a raiz de toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo, e assim sucessivamente. É triste o que está proposto para o homem, é dolorido o juízo de Deus, sem chance, porque se houvesse chance, assim como houve no passado, João Batista disse que não havia, João Batista tinha cortado o cálice da planta. No passado, nos judeus todos se perderam, mas a Bíblia diz que ainda havia uma saída, uma oportunidade para a planta que foi cortada. Mas agora é diferente, a planta, a árvore não foi cortada, foi botada na raiz, sem jeito. É o final de todas as coisas. É o final do ser humano na terra para com Deus, porque ele foi cortado a raiz, não tem como remendar, não tem como o cálice crescer, porque a raiz foi cortada pelo tronco. É o direito do ser humano. Se ele partir daqui para a eternidade perdido, só resta para ele saudade. Para os que ficou e para aqueles que foram, porque é uma saudade tremenda do outro lado da vida, para quem partiu perdido. A Bíblia diz que um jovem rico, ele partiu para a eternidade perdido, e lá ele chorou as torturas da morte. Fosse aqui, ele seria lágrima de sangue, mas ele sentiu a angústia, a tristeza, em saber, não era porque ele estava perdido do outro lado, era porque aqui do outro lado, estava paiinho, estava maninha, estava velhar seus filhos, seus parentes, aderentes, suas amizades, e assim sucessivamente. E um dia ele recepcionar cada um do outro lado da vida, dando entrada no inferno, e ele sendo porteiro de lá para aquela família. Aí ele entrou em cena quando viu uma situação dessa. Ele disse para Abraão: glória a Deus, pai Abraão, deixa que eu vá lá na terra. A situação aqui é tremenda.
A parentela está chegando aqui. Sem direita, volta mais. Aqui não tem saída. Aqui não tem sossego. Aqui não tem esperança. E assim sucessivamente. Pai Abraão, deixa que eu vou lá na terra. Pai Abraão, por sua vez, falou: olha, lá na terra tem Moisés e tem os profetas, que ele ouça, que ele dê ouvido. Se não todos vão chegar aí da forma que você chegou. Pode passar aqui.